Olá, alunos da segunda etapa, aqui é o professor Nilson. Nós vamos à correção da nossa última atividade que ficou aí para vocês, certo? Atividade sobre cubo e octaedro. Vocês lembram? É essa aqui, ó. Temos 4 exercícios. Ó. Primeiro, calcule o volume de um octaedro regular escrito em uma esfera de volume igual a 36 π centímetros cúbicos. Bom, como é que os cálculos são mais demorados, para o vídeo não ficar muito extenso, eu já deixei tudo calculado e vou só explicar. Ó, na primeira questão, 897, aquela que nós lemos, o volume de uma esfera é 4/3 de πr3. Como lá está dizendo que ela tem volume 36 π, ó, substitui aqui o volume por 36. Aí, esse 4π vem dividindo e esse 3 vai multiplicando. Quem está em cima vem para baixo, quem está embaixo vai para cima. Esse π cancela com esse π, 36 dividido por 4 dá 9. Então, ficou 9 vezes 3, 27, que é R elevado a 3, ó, igual a R elevado a 3. Isso explica que o R é 3, porque 3 elevado a 3 dá 27, não é isso? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, descobrimos o valor do R. A relação, nesse caso aqui, quando a esfera, não é isso? Quando no caso aqui, ó, no problema ele diz que o octaedro está inscrito em uma esfera. Então, o octaedro está dentro da esfera. É esse caso aqui, ó. Octaedro dentro da esfera. Nesse caso, a relação é essa, ó, 2R igual a A raiz de 2, ou então R igual a A raiz de 2 sobre 2, a relação entre raio e aresta do octaedro. É essa a relação. Então, eu tenho que R é igual a A raiz de 2 sobre 2. Como eu já sei o valor do R, que é 3, ó, substitui aqui. E aí faz esse vezes esse, dá a raiz de 2, e 3 vezes 2 dá 6. Multiplico tudo por raiz quadrada de 2, porque raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2 ao quadrado. Cancela esse índice com expoente, fica só 2, 2A aqui. E o 6 fica multiplicado pela raiz quadrada de 2. Então, o 2 que está multiplicando passa dividindo. Esse é o valor da aresta. Por que eu preciso do valor da aresta? Para poder calcular o volume do octaedro, que é o que está pedindo. O volume do octaedro. Deixa eu colocar aqui, que é a primeira questão. Ele quer o volume do octaedro regular inscrito. Bom, achando a aresta do octaedro, eu quero que vocês percebam uma coisa. Um octaedro, aqui a figura dele, ó, é como se fosse duas pirâmides de base quadrada, uma aqui em cima e outra aqui embaixo. Certo? Tem uma em cima e outra embaixo. Como a gente já estudou pirâmide, já vimos como é que calcula o volume da pirâmide, então a gente é só calcular o volume dessa pirâmide e multiplicar por 2, porque é uma em cima e outra idêntica embaixo. Então, o volume da pirâmide é 1/3 da área da base. A base é A ao quadrado, a área dela, porque é um quadrado de lado A, é isso que é a aresta do octaedro, vezes a altura. Só que a altura da pirâmide é igual ao raio, ó, porque é essa altura aqui, ó. Daqui para cá até a metade, ó, seria a altura da pirâmide, que é justamente o raio da esfera. Então, o R é igual à altura. Então, você pode substituir, ó, duas vezes, porque 1/3 seria o volume da pirâmide. Como são duas pirâmides, duas vezes isso aqui. Então, dá 2/3. O A ao quadrado, ó, no lugar do A é 3 raiz de 2, que a gente já calculou aqui. Ó. No lugar do A, 3 raiz de 2. A ao quadrado vezes 3. Por que vezes 3? Porque como o H é igual ao R, a gente já calculou bem aqui. Ó. O R é 3, que é igual ao H. Então, vezes 3. Isso aqui dá 2/3, não é isso? 3 ao quadrado é 9, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2, porque cancela índice com expoente, vezes 3.
Esse 3 simplifica com esse, ficou só 2 vezes 9, 18, vezes 2, 36. Que é o valor do primeiro, 36 centímetros cúbicos, porque é volume, né, que está em centímetros. A segunda questão está aqui ela, determine o volume compreendido entre uma esfera de raio R e o octaedro regular inscrito nessa esfera. Então, novamente, é a situação do octaedro dentro da esfera. É claro que tem o volume da esfera e tem o volume do octaedro. Se você tirar o volume do octaedro que está dentro da esfera, o que sobra é o que a gente quer. São essas partes aqui, ó. Certo? Então, o que você quer é volume da esfera, certo? Menos o volume do octaedro, que a gente já viu que é isso aqui, é 2/3, não é isso? Na primeira questão a gente já viu que o volume é 2/3 de A ao quadrado vezes H, sendo que o H é igual ao R, então é 2/3 de A ao quadrado vezes R, certo? 2/3 de A ao quadrado vezes R. Então, esse volume, que é o volume da esfera, menos o volume do octaedro. Bom, aqui, ó, pegando aquela relação que 2R é igual a A raiz de 2, que é a relação que a gente viu aqui, ó, na aula anterior. Ó, 2R é A raiz de 2. Estão vendo? Ó? Essa relação é essa mesma aqui. É só passar o 2 multiplicando para cá. Então, ó, 2 ao quadrado, se você levar tudo ao quadrado, 2 ao quadrado é 4R2, A ao quadrado é A ao quadrado e raiz de 2 ao quadrado é 2. Esse 2 que está multiplicando passa para cá dividindo, ó, 4 dividido por 2 dá 2. Então, 2R ao quadrado é igual a ao quadrado, que a gente vai substituir aqui, ó, no lugar desse A ao quadrado, que é esse aqui, vai ser o quê? 2R ao quadrado. No lugar de A ao quadrado, 2R ao quadrado. Então, a nossa expressão fica 4/3 de πr elevado a 3 menos 2/3 vezes 2R elevado a 2 vezes R. R elevado a 2 vezes R dá R elevado a 3. E 2 vezes 2, 4. Então, o que você tem em comum nas duas expressões? 4/3 e R elevado a 3, é comum, ó. Então, ele fica em evidência. Aí, quando você dividir, ó, esse simplifica com esse simplifica com esse, sobra só o π. E quando simplificar, quando dividir esse por esse, observa que é o mesmo número. Esse dividido por esse dá 1. Todo número dividido por ele mesmo dá 1. 4/3 por 4/3 é 1. R3 dividido por R3 é 1, então vai dar 1. Essa é a resposta aí do 898. Vocês não viram? Deixa eu colocar de novo. O A ao quadrado, que é isso aqui, ó, da relação que a gente pegou lá da outra aula, 2R ao quadrado é A ao quadrado. Aliás, 2R ao quadrado, A vezes raiz de 2, eleva tudo ao quadrado, fica 4R ao quadrado igual a A ao quadrado. E raiz de 2 ao quadrado é 2. O 2 passa dividindo. 4 dividido por 2 dá 2. Então, A ao quadrado é 2R ao quadrado, que a gente vai substituir aqui, ó. Certo? Esse aqui é este. Aí R ao quadrado vezes R ao quadrado é R elevado a 3. E 2 vezes 2, 4. Você tem 4/3 R elevado a 3 em evidência. Aí, ó, esse dividido por esse, e esse simplifica com esse, sobra só o π. Aqui é 4/3 por 4/3 dá 1, e R3 por R3 dá 1. Então, vai dar 1. Essa é a expressão da relação daquele volume entre a esfera e o octaedro. O 899, que é a próxima aqui, ó. Opa, material errado é esse. Determine a área total compreendida. Não, determine a área total do octaedro regular escrita em uma esfera cujo círculo máximo tem 36 centímetros quadrados de área. A área do círculo, não é da esfera. A área do círculo máximo é isso aqui.
certo? E ele quer saber a área do octaedro, ou seja, um octaedro tem 8 faces triangulares, ele quer saber a área de 8 triângulos, aí você pega a área de 8 triângulos. Então, ó, primeira área do círculo, que é πr ao quadrado, lá diz que é 36π. Então, 36π igual a πr ao quadrado, você passa o π, ele vem dividindo, esse simplifica com esse, então r ao quadrado é 36. E a raiz quadrada de 36, quando você passar a raiz quadrada aqui, é 6. Então, é r igual a 6. A área total é a área de 8 triângulos, ou seja, é 8 vezes a área de um triângulo, é base vezes altura, dividido por 2. No caso do octaedro, são 8 triângulos equiláteros, tudo de aresta A. Então, a base é A, que é esse tamanho aqui. E a altura a gente determina usando o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Tá aqui a altura do triângulo. Esse tamanhozinho aqui é A sobre 2, que é a metade do lado. E aqui a hipotenusa, que é A. Hipotenusa ao quadrado é igual a H ao quadrado, que é um cateto, mais A sobre 2 ao quadrado, que é o outro cateto. Fazendo isso, desenvolvendo, a gente chega que a altura é A raiz de 3 sobre 2. Substituímos aqui, ó, dá 8. Que é esse A aqui, que é a base, a altura é A raiz de 3 sobre 2, a altura, que é esse aqui, a altura, ó. Esse a base, que é a base, a altura e tudo dividido por 2, que é esse 2 aqui. Aí você tem 8 dividido por 2 dá 4, e 4 dividido por 2 dá 2, simplificando. Então, vai ficar 2, A vezes A é A ao quadrado, vezes a raiz de 3. Mas quem é A ao quadrado mesmo? Ora, A ao quadrado, pela questão anterior, é 2R ao quadrado. Então, eu substituir. A ao quadrado, eu substituir por 2R ao quadrado. Esse 2 é esse, A ao quadrado é isso aqui, raiz de 3. Só que o R eu já calculei. O R é 6. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 6 ao quadrado, vezes a raiz de 3. 6 ao quadrado é 36, 4 vezes 36 dá 144. Então, é 144 raiz de 3 centímetros quadrados. E a última questão, a questão 900, que já está aqui também, né? Isso, questão 900, que é essa daqui, ó. Duas esferas são circunscrita e inscrita em um mesmo octaedro, ou seja, tem uma esfera fora e uma dentro. Calcule a razão entre seus volumes. Ó, a única relação que nos faltava era essa daqui, ó, do Rzinho da esfera inscrita. Chamo de R minúsculo. Da esfera inscrita é A raiz de 6 sobre 6. Porque o da outra esfera, a razão entre elas, que é o R maiúsculo, a gente já viu que é A raiz de 2 sobre 2, certo? Então, o que a gente quer é a relação entre os volumes das esferas. O volume é dado por 4/3 de π vezes o raio elevado ao cubo. Então, a única coisa que vai diferenciar elas é o R, o raio. Então, é 4/3 de π R maiúsculo elevado ao cubo sobre, não é isso que ele quer a razão entre elas, 4/3 de π R minúsculo elevado ao cubo. A única coisa que diferencia são os raios. Acontece que eu posso dividir 4/3 de π por 4/3 de π, que dá 1. Então, é a mesma coisa que fazer a razão entre o cubo dos raios. Como está tudo elevado a 3, eu posso deixar o 3 fora, então eu tenho só que saber quem é a razão agora entre os raios. E depois elevar a 3. O R maiúsculo é esse aqui, substituir. O R minúsculo é esse aqui, também substituir. E aí aparece A nos dois, ó. Então eu posso simplificar, cancelar esse A com esse. Ficou raiz de 2 sobre 2, que é esse aqui, ó. Divisão de frações, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ó. Tem raiz de 6 sobre 6, vai ficar 6 sobre raiz de 6. Aí 6 dividido por 2 dá 3. Então aqui vai ficar 3 vezes raiz de 2.
E o raiz de 6 eu posso fatorar ele da seguinte forma. O 6 é 2 vezes 3, então vai ser raiz de 2 vezes raiz de 3. 2 vezes 3 dá 6. E aí eu simplifico a raiz de 2 com a raiz de 2. Aqui fica só 3 e aqui raiz de 3. E aí, uma propriedade de frações equivalentes. Se eu multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo, não altera a fração. Que também seria aquilo que vocês aprenderam em racionalização de denominadores, certo? Então, fica 3 vezes raiz de 3. E aqui é raiz de 3 vezes raiz de 3, que vai dar 3. Ó. Observe que 3 vezes 3 é 9, e a raiz quadrada de 9 é 3. E aí, esse 3 simplifica com esse 3. Então, vai ficar só a raiz de 3 elevado a 3. E aqui, novamente, a gente usa propriedades de potenciação. 3 elevado a 3, eu posso separar em 3 elevado a 2 vezes 3. E, pelas propriedades também da radiciação, eu posso fazer isso. A raiz quadrada de 3 elevado a 2 vezes raiz quadrada de 3. Esse simplifica com esse, o índice com expoente, fica só 3. Então, é 3 raiz de 3. Essa é a relação que existe, a razão que existe entre os volumes. Espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula.